Ancelotti errou e errou muito. Essa desgraça dessa seleção brasileira aí, que pipocou para a Noruega. Gente, nós pipocamos, nós ramelamos 36 anos depois, numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo. Nós ramelamos para uma seleção que não é uma grande potência da Europa não, tá? É a Noruega. E aí, Ancelotti, tá feliz? Cara, como é que pode jogar contra uma seleção norueguesa e a Noruega ter mais que o dobro de passes do que a seleção brasileira? Muito mais posse de bola do que a seleção brasileira. Que estratégia foi essa? Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha pro Neymar vir pra Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele estava bem, que ele não estava machucado. Muitos da imprensa, muitos influenciadores, muitos fizeram campanha, né? A convocação final da Copa do Mundo, aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez. Ancelotti errou e errou muito, mas nem muito nessa Copa do Mundo. E vocês não falam nada. E usar o Neymar só nesse jogo. Agora, nós não temos jogador melhor do que o Neymar, cacete. Qualquer lugar do mundo preservaria o Neymar. Um técnico tem a obrigação de montar um esquema para preservar o seu ídolo, o seu melhor jogador, como o Haaland jogou lá. O time jogou pro Haaland, esperando uma ou duas bolas. E aqui no Brasil, você é muito bom, é descartado. Os técnicos brasileiros estão vendo aí. Se fosse um técnico brasileiro, vocês tinham arrebentado com o técnico brasileiro. A imprensa não fala nada, porque vocês são subservientes dos europeus. Vocês querem o Brasil como futebol europeu. Nós não vamos ser europeus. Nós precisamos de driblar, fazer coisa diferente. Jogar contra a Noruega, um time fraco pra cacete, e nós ficamos 90 minutos defendendo contra a Noruega. Aonde já se viu isso? O Brasil defender, ter posse de bola, a Noruega 65% e o Brasil nada, porra. Será que vocês não têm consciência disso? A imprensa não consegue ver essa merda? Que o Brasil jogou com medo da Noruega, porra. Como é que vocês querem alguma coisa com o Brasil, porra? Se vocês estão acabando com o Brasil. Porra. Xingar essa desgraça dessa seleção brasileira aí, que pipocou para a Noruega. Gente, nós pipocamos, nós ramelamos 36 anos depois, numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo. Nós ramelamos para uma seleção que não é uma grande potência da Europa não, tá? É a Noruega. A gente nunca ganhou deles, mas era a Noruega. E nós ramelamos para eles 36 anos depois, numa fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Não posso achar isso normal. Há alguns dias eu fiz um vídeo aqui falando: respeitem o velho. Hoje eu não vou respeitar não. Nos faltou um sistema pré-determinado, e eu não acho que foi só problema de execução não. Um sistema pré-determinado. Eu não posso achar normal que a Noruega contra nós numa Copa do Mundo, sinceramente, tenha quase 70% de posse de bola e a gente com 30 ligando um contra-ataque durante o jogo. Me cita um jogador que tenha jogado bem. Um jogador, me cita um jogador. Seleção brasileira não sabe nem bater, não marca duro, não teve postura, nos faltou postura. Vocês viram o Paraguai contra a França? Ah, mas o Paraguai ficou pelo caminho. Ficou porque falta bola, qualidade. Mas postura a eles não faltou. Eles encararam o jogo com uma grande decisão, e o Brasil assistiu a Noruega jogar. Seleção sem personalidade, seleção sem postura, faltou personalidade, faltou postura. Ah, se isso acontece com um treinador que não é do tamanho do Carlo Ancelotti, hein? Que depois do jogo deu uma rameladinha também, não falou, mas depois foi obrigado. Então algo vergonhoso aconteceu. 36 anos depois, o Brasil saiu numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo contra uma seleção que não é nenhuma grande força da Europa. Ficamos mais uma vez para uma seleção europeia, ficamos mais uma vez para a Noruega e a gente não conseguiu ganhar deles. E você que estava vendo o jogo deve ter pensado, aliás, a gente só não pensou aqui, a gente falou, gente, esse ritmo que o jogo está andando aí só interessa a Noruega, porque se chegar uma bola no Haaland, ele vai guardar. Chegaram duas. A nós o pênalti aos 13, nos pés do Bruno Guimarães, que cobrou 3 pênaltis na carreira. Tinha 100% de aproveitamento e estava bem na Copa. Cobrou 3 pênaltis na carreira, sobrou para ele, ele foi lá e o que ele fez? Rebolou, bateu mal a meia altura, fraco no meio do gol, praticamente no meio do gol, facilitou a vida do goleiro. Depois sobrou uma bola para o Endrick. Esperar que um garoto, aliás eu esperava, né? Mas não vou culpar o Endrick, nem vou culpar o Bruno Guimarães. Eu vou culpar a nossa falta de uma estratégia pré-definida pelo treinador e a execução dos demais, dos bruxos
do Carlo Ancelotti, que mais uma vez não funcionaram. Vexame, vexame nos Estados Unidos. É isso. E agora que vem um novo ciclo, sem os bruxos do Carlo Ancelotti. Passar bem. Aí, pessoal, o estádio está vazio. O Brasil foi eliminado pela Noruega, perdeu por 2-1, não pegou na bola. A Noruega dominou o jogo por completo. O Brasil perdeu algumas chances, perdeu um pênalti, teve a jogada do Endrick, o goleiro fez boas defesas, como o Alisson também fez boas defesas, mas se você for olhar no geral, o Brasil ficou correndo atrás da bola enquanto a Noruega tocava. O Haaland fez 2 gols, né? Todo mundo conhece o Haaland, assistem a Premier League, assistem as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu assisti o Haaland 2 vezes aqui na Copa do Mundo, eu escrevi sobre o Haaland, eu falei nos programas sobre o Haaland. Ele não precisa espaço para correr, ele caminha o jogo todo, ele fica esperando um espaço para ele entrar, ele gosta de antecipar o zagueiro, e ele fez 7 gols nessa Copa e 6 foram de primeira. Só o segundo gol hoje que ele dominou e bateu. Então ele não correu, ele não precisa correr para fazer gols. Então a seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha para o Neymar vir para a Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele estava bem, que ele não estava machucado. Muitos da imprensa, muitos influenciadores, muitos fizeram campanha, né? A convocação final da Copa do Mundo, aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez. E hoje nós estamos voltando para casa, a seleção brasileira está indo embora e a Noruega está seguindo em frente. Então o que eu digo é o seguinte: se não mudar tudo nessa CBF, se não mudar tudo nessa seleção brasileira, nós vamos continuar passando vergonha e cada vez pior. Nós somos eliminados pela Bélgica, pela Holanda, pela Croácia, pela Alemanha e pela Noruega agora. Então é isso, o Brasil volta para casa e até 2030. Vamos ver se alguma coisa muda. Espero que vocês não peçam o Neymar para a próxima Copa, tá? Beleza? Vocês são as Neymarzetes e influenciadores puxa-saco do Neymar. E aí, Ancelotti, tá feliz? Cara, como é que pode jogar contra uma seleção norueguesa e a Noruega ter mais que o dobro de passes do que a seleção brasileira? Muito mais posse de bola do que a seleção brasileira. Que estratégia foi essa? Tivemos oportunidade? Sim, tivemos. Poderia ter feito o gol do Bruno, de pênalti, o gol do Endrick, que chegou na cara do gol. Mas num contexto geral, a rédea do jogo ficou toda com a Noruega. Toda, o tempo todo, o ritmo todo da Noruega. E as substituições? Terminar um jogo com Ederson em campo. Casemiro, que já não conseguia mais entregar a função dele. É um dia muito triste para a seleção brasileira, porque a gente perde, e a gente perde sem a nossa essência, sem o nosso DNA, jogando de uma forma completamente diferente de como o povo brasileiro gosta de jogar. Celote, está na hora agora de voltar para o Brasil, morar no Brasil, entender um pouquinho mais da nossa essência, do nosso DNA, ter mais convicções nas convocações. Vai para uma Copa do Mundo sem lateral direito, sem um meia organizador, sem um jogador que cadencia a partida, que faz a leitura intelectual do jogo. E aí, como é que faz? Aí toma um gol e fica amarrado, preso, sem nenhuma opção, sem nenhuma imaginação para poder criar situações novas para a gente buscar um resultado. Eu tô muito, não sei se é indignado, mas porque para mim era uma leitura muito fácil de fazer. Mas, cara, a gente sempre fica acreditando, né? Aí a gente teve um caminho fácil aí com Haiti, Escócia, faz 2 jogos com gols e a gente começa a criar ilusão na nossa cabeça, mas falando muito com a razão, era isso que a gente tinha para entregar. Um treinador que em nenhum momento deu uma identidade para a nossa seleção, convocou mal, escala mal e troca mal, faz substituições erradas. E a gente tem ele mais no próximo ciclo. Não estou falando aqui que tem que trocar, mas ele tem que entender mais do nosso DNA e ter mais convicções nos atletas que ele convoca. É isso aí, rapaziada. Rumo a mala, voltar para casa. Mais um drama, 8ª de final, saindo para a Noruega. E agora assistir do sofá de casa o resto da Copa do Mundo. O homem é um fenômeno, o tal de Haaland, né? Tocou 3, 4 vezes na bola. Fez 2 gols. O primeiro, então, Gabriel Magalhães perdeu ele de vista aqui. O Haaland atropelou
atropelou por cima para fazer 1 a 0. Que loucura, que loucura. Com a razão, fazendo a leitura com a razão, era isso que a gente poderia entregar numa Copa do Mundo. Noruega foi melhor, time mais consistente, mais confiável e meteu 2 a 0 no Brasil.